Hello, Budismo Pop rides again. Confronto físico entre pais e filhos é qual tipo de fronteira nas relações humanas? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, Budismo Pop rides and strikes again, over and over, on and on, always. Aqui estamos, dá logo seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações. Assiste tudo para mostrar nossa relevância para o YouTube. Compartilha com os amigos. Para minha geração é um tema radical. A filha agredir a mãe ou o filho agredir o pai. Porque muita gente acredita que os pais não deveriam bater nos filhos. De uma certa maneira tem razão. Por outro lado, como a vida viaja de geração para geração, eu, quando era criança, levei algumas surras, não levei assim uns tapas. Levei algumas surras de minha mãe. Meu pai nunca me bateu. E eu preferia as surras de minha mãe às broncas de meu pai, que eram lentas, decisivas e com palavras absolutamente bem colocadas. Uau! Preferia levar uma surra ou duas de minha mãe a ouvir meia hora de broncas do meu pai. Ok? Então, a propósito também, às vezes que minha mãe me bateu, ela me educou. Porque o que eu estava propondo a ela era simplesmente impossível. Que é um filho dizer para a mãe o que vai fazer, ou quando quer fazer. Isso é impossível. Porque a criança não tem experiência de nada, ela não sabe de nada. Então ela jamais pode dizer a um adulto o que ele vai fazer. Hoje, isso está diferente. Eu vi uma criança de 12 anos mandando a mãe dela e também ir tomar. Sabe onde eu vi isso, gente? No supermercado. No supermercado. A criança queria tomar o iogurte dentro do mercado e a mãe tentou controlar, né? Porque afinal de contas pode dar um fiscal tentando controlar essa cena, que não pode comer dentro do mercado. A garotinha mandou a mãe para aquele lugar e mandou ela tomar naquele lugar, assim, tranquilamente. E a mãe apenas falou assim: olha, você não fale assim com a sua mãe. E a garotinha deu as costas e foi embora, com o iogurte aberto e com a cara suja, porque ela tomou o iogurte. Bicho, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto na minha vida. Um dia eu mandei minha mãe catar coquinho, ela deu de costas de mão na minha boca. Eu tinha 5 anos. 5. Nunca mais eu mandei ela catar coquinho, nunca mais. Um dia eu dei um palpite errado numa conversa da minha mãe na rua, quando tinha 6. Ela não me bateu. Ela me levou para casa e colocou uma pimenta malagueta em cada canto da minha boca. Eu nunca mais contei para ela nem o que acontecia na escola, nem na rua, em lugar nenhum. Só se fosse tecnicamente necessário. Pelo menos fez um filho que não fazia fofoca. E não ficava contando as coisas de casa na rua. Então, é preciso pensar primeiramente que porrada às vezes é necessário. Porque é melhor a mãe bater. A minha mãe só batia nas minhas pernas e nas minhas nádegas. Quando eu apanhei no rosto, foi porque eu fiz uma coisa que merecia um tapa no rosto. Não posso mandar minha mãe não posso. Então ela batia nas minhas nádegas e nas minhas pernas. E isso foi formador. Porque é melhor você apanhar da sua mãe do que apanhar da polícia. A polícia ou os malandros batem onde quiserem, né? E eu estava conversando com um amigo e ele se defrontava com uma questão difícil como essa, né? Porque quando você tem um filho adulto, você é um homem e você tem um filho adulto e vocês têm possibilidade de confronto físico, essa fronteira é a última fronteira. É a última fronteira. Porque se os pais forem brigar com os filhos fisicamente, depois de adultos, porque claro que você pode dar uma surra, dar um bolo, dar uma tapa, botar de castigo, até um determinado período, até um determinado tempo. Você não vai botar um cara de 21 anos de castigo, ajoelhado no milho.
E para você dar uma tapa num homem de 21 anos, é uma questão mais séria. Afinal de contas, aí no caso, são 2 homens. Por outro lado, olhando aqui do ponto de vista budista, como é possível você dimensionar e resolver uma questão desse tipo? Bom, se um dos dois for budista, há uma margem. Provavelmente, se o filho for budista, a margem pode ser melhor, porque normalmente o filho tem menos experiência que o pai. Mas se o pai for budista, isso vale para a filha e para a mãe, que estiverem à beira de um confronto físico, é melhor não chegar nessa fronteira, porque é a última. Depois dessa fronteira, existe apenas algo definido pela antropologia, não mais por sentimentos, não mais por afetividade, não mais por amor. Porque imagina você dar um soco na cara do seu pai, depois você vai dizer o que para ele? Ou imagina se você bate na sua mãe, depois você vai dizer o que para ela? Aí você pode dizer assim, mas também não poderia apanhar, né? Eu tenho idade, sou adulto. Ele diz assim, sim, você pode fazer uma coisa melhor, você pode fugir. Para não deixar o seu pai e sua mãe fazerem causa dessa natureza. Agora, quando existe a margem para o enfrentamento, alguém errou. E se alguém errou, é o pai ou a mãe. Não há nada a fazer a respeito disso. E na medida que não há nada a fazer a respeito disso, quem estiver passando por algo parecido, eu vou dar a dica de Josei Toda, nosso querido mestre do nosso mestre. Se você estiver passando por isso, meu amigo, minha amiga, primeira providência, Daimoku, que é recitar Nam-myoho Renge-kyo. Segunda providência, mais Daimoku, que é recitar mais Nam-myoho Renge-kyo. Terceira providência, talvez a mais importante, muito mais Daimoku. Então você tem 3 abordagens. Mais Daimoku, muito mais Daimoku, 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 mais Daimoku, muito mais Daimoku. Porque não há nenhum tipo de coisa que possa ser dita. Você está tão na beira do inferno que a única posição que pode levar você a se salvar é a posição de você assumir o teu lótus e evidenciar o teu estado de Buda. Como pode ser feito isso? Recitando o Nam-myoho Renge-kyo. Boa sorte. Cuidado com a escuridão, cuidado com a tristeza. A gente se vê.